Minha Visão Brasil e Óticas Prevente. Gelalá, será que ele está em Lacádia, Florida? Opa. Será que está no bairro de Ricoleta? Olha, João. Ou em La Bombonera? Ó, o João querendo provar que ele conhece. Ou será que ele está na sala principal da Casa Rosada? Ah, Casa Rosada. Casa Rosada? Eu acho que sim, acho que sim. Então, na sala principal da Casa Rosada, aqui em São Paulo, 10h07. Em Buenos Aires, hora certa e o tempo. Dr. Douglas Costa, bom dia! Bom dia, João. Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo muito bem. Qual é a hora exata em Buenos Aires nesse momento? Também, acho que é o mesmo fuso horário, né? 10 horas e 8 minutos aqui no meu computador. E tá chovendo? Tudo bom com vocês? Bom dia a Bom dia, todos. doutor. Não, aqui tá um calor brutal. Como que tá aí? Aqui também, hoje, último tá dia do nevando, verão, tá né? Vai a 32 graus hoje e às 6h30 começa o outono. Mas olha, para quem está estranhando, o fato do Dr. Douglas estar em Buenos Aires é um congresso de oftalmologia, mas ele tinha prometido semana passada que encontraria uma maneira de participar do nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado ao governo argentino que possibilitou essa participação para a gente começar falando de conjuntivite, é isso? É isso. E a gente vai falar do Egídio também, né, João? Ah, eu falei aqui na Egídio. abertura. Não, semana passada. Viaduto. Não, semana passada, antes de sair, o Dr. Douglas falou: vamos falar semana que vem, vamos tirar dúvidas, mas vamos falar um pouco do Egídio. Eu acho que Não fala. é? É isso? Isso. Do pterígio, né? A gente vai falar um pouquinho de conjuntivite e pterígio. A pterígio. 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 Aí você falou, o Egídio, meu amigo Egídio. É pterígio. Começamos com a conjuntivite ou com pterígio? Vamos falar da conjuntivite, porque eu acho que fica um pouquinho mais fácil depois de a gente entender o pterígio, né? A conjuntiva, que é onde acontece a conjuntivite, né, uma inflamação da conjuntiva, ela é justamente essa membrana que fica na frente da parte branca dos nossos olhos, né? Então, se a gente vai no espelho e olha um pouquinho de lado assim, a gente vê que na frente da parte branca tem uma região que é um pouco mais brilhante, que é justamente essa membrana que é chamada de conjuntiva. E existem várias formas, né, na realidade, de conjuntivite. Cerca de 90% das conjuntivites são virais, que são essas que a gente mais vê no dia a dia, que todo mundo já deve ter visto, né? Já deve ter tido, inclusive, que acorda com o olho todo grudado, aquela sensação de ardor, né, o olho vermelho, e é justamente a conjuntivite viral. E a conjuntivite viral, da mesma forma que quando a gente está gripado, a gente só usa medicamentos para diminuir os sintomas, né? Não existe um medicamento que acelere a cura, que nem na gripe a gente toma remédio para febre, remédio para coriza, porque é causado por um vírus. Na conjuntivite viral é a mesma coisa. Não adianta a gente pingar colírio antibiótico ou outros tipos de colírio para pensar que vai curar mais rápido, né? Na realidade, a gente pinga alguns colírios, geralmente lubrificante, para dar um pouco mais de conforto, fazer umas compressinhas geladas também, porque o gelo acaba diminuindo também a sensação de inflamação, e principalmente tomar cuidado para não encostar nos olhos, né, João? Porque é para não ficar passando para os outros. Então, se proteger, porque é uma doença contagiosa. Conjuntivite é um perigo. Tanto é que, na maioria das vezes, quem está com conjuntivite recebe até atestado para ser ausentado do trabalho, né? Sim, sim. É uma dos principais motivos de atestado que a gente dá é conjuntivite, né? E é um atestado longo, né? Para dar uma boa descansada, pelo menos uns 7 dias aí a pessoa pega atestado, porque é bastante transmissível. E aí você imagina a criançada, né? Que fica metendo a mão no olho o tempo todo, um pega na escolinha e passa para todo mundo, né? Mas, de forma geral, ela é uma doença que ela é indolente, né? Ou seja, ela não causa grandes estragos, né? Não causa muito perigo à nossa visão. Mas, de qualquer forma, sempre que tiver um caso de conjuntivite, é importante ir ao oftalmologista para diferenciar, né? Se é uma conjuntivite viral, bacteriana
que é bem mais grave, é muito mais rara, né? Então os sintomas são muito mais evidentes, muito mais severos, e entre outras, né? Que nem a conjuntivite atópica, ou né, a conjuntivite por alergia, né? Que inclusive é um dos fatores de risco para o ceratocone, porque a pessoa tem esse tipo de conjuntivite, fica coçando o olho e acaba causando aquelas mudanças todas na córnea que a gente havia conversado, né? Tem a conjuntivite alérgica. É diferente da conjuntivite que a gente está falando, né? Exatamente. É bem difícil de você conseguir diferenciar a conjuntivite alérgica de uma viral a olho nu, né? De acordo com os sintomas, você até consegue, porque na alérgica o paciente vai ter muita coceira, tem bastante coceira, apesar de o olho também ficar vermelho, o olho fica vermelho justamente porque a conjuntiva fica vermelha, né? Ela está inflamada, então a resposta do olho é mandar sangue, né, para essa região, por isso que é a vermelhidão, e o sangue está lá para quê? Para usar os anticorpos para tentar combater essa inflamação. Por isso que ele fica vermelho. E na conjuntivite alérgica, a mesma coisa. Fica mandando ali o sangue para tentar diminuir a inflamação causada por aquele alérgeno, né? Pela coisa que está causando aquela alergia. Inclusive, tem o tipo de alergia atópica, de contato, algumas maquiagens, esse tipo de coisa que também causa esse tipo de conjuntivite alérgica. E todas acometem a conjuntiva, que é a parte brilhante, né, como a gente havia comentado. O que faz, né, na conjuntivite a gente ter aquela sensação de que jogaram um caminhão de areia na vista da gente? O que é isso? Então, justamente, são todas esses mediadores inflamatórios, né? Então, ou seja, o sangue chega lá, que obviamente a gente tem sangue nessa região da conjuntiva, só que em uma quantidade que a gente não consegue ver normalmente, né? E aí, quando a gente tem essa inflamação, vários mediadores, ou seja, várias coisas saem do sangue para justamente atacar a inflamação. E esse acúmulo ali de coisas, né, vamos dizer dessa forma, que faz com que a gente tenha essa sensação diferenciada do olho. Então a gente tem a sensação de que tem um cisco, sensação de que tem areia, de que está queimando, está coçando, é bem variedade de sensações, né? Cada um fala uma coisa, mas é justamente isso, é o corpo tentando combater aquilo que está no nosso olho, né? Doutor, e Aquilo que está errado no nosso olho. pode colocar aquelas compressinhas, algodão, Bicarbonato? não, bicarbonato não, com soro. Com Soro não, fisiológico? com soro, com... Pode colocar, geralmente a gente fala para deixar com o olho fechado, colocando coisas geladas, aqui né? assim, ó. Pode ser uma compressinha gelada, porque o frio, ele muda a forma que o nosso vaso do olho reage e traz um pouco mais de conforto. Então, ele não vai ajudar a acelerar o processo de cura, mas ele vai ajudar com a sensação de anestesiar um pouco a região, deixar menos desconfortável, sentir menos esse peso de caminhão de areia nos olhos, né? Pode fazer, mas desde que depois que faça, limpe a região ou jogue fora isso que usou para não pôr no olho, depois pôr no outro e ficar contaminando um olho ou outro, exatamente. Que é muito comum você pegar em um olho, depois de 3 dias está no outro. Porque você mesmo passou para o seu próprio olho, né? Que é bem difícil não fazer isso, na realidade. Né, e o detalhe é assim, você está perto de uma pessoa com conjuntivite, eu vou até perguntar para o Dr. Douglas, você está em frente a uma pessoa com conjuntivite, eu não sei se dessa maneira você pega normalmente em um objeto que a pessoa pode ter colocado a mão e a pessoa depois pega e também passa no olho, não é isso? Exato, Não, tanto é que é interessante que durante o Covid, a parte... assim, a gente ainda está passando, né, pelo Covid, mas a parte mais grave, que todo mundo ficou em casa, etc., estava tendo muito cuidado, álcool gel, máscara, quase que não se viu casos de conjuntivite, porque estava todo mundo tão tomando cuidado, passando álcool gel na mão toda hora, sem encostar um no outro, sem passar a mão nas coisas, que quase não se viu caso de conjuntivite no nosso pronto-socorro. Então, se, por exemplo,
a pessoa tem uma conjuntivite, ela consegue ir ao trabalho, trabalhar, né, se ela fizer tudo isso perfeitamente, porque ela não vai passar para ninguém. Mas é muito difícil, porque no dia a dia você fica passando a mão nas coisas e não tem como não passar para os outros colegas. Só que só de estar perto, né, só de estar na mesma sala, você não transmite. Só transmite se realmente tiver contato com a secreção. E essa secreção você colocar próximo aos olhos também, né? Tem uma pergunta aqui interessante da Maria Cláudia. Diz que é muito comum criança adora brincar com óculos de pai, de mãe, de avô, de avó. Né? Se essa criança pega o óculos de alguém com conjuntivite, a criança terá conjuntivite? Olha, grandes chances, né? Grandes chances de, se ela encostar em alguma região, que ela consiga transmitir para o próprio olho, porque às vezes ela encosta aqui do lado, alguma região próxima ao olho, e depois vai passar a mão e vai levar o vírus ali à região da conjuntiva. E em criança também, às vezes, é comum a gente ver um quadro viral também associado à conjuntivite. Então, tem a conjuntivite, às vezes chega a ter um pouquinho de dor de garganta também, tem um pouquinho de diarreia, um quadro de conjuntivite Sofre um pouco associado mais, né? a uma faringite. Também, às vezes, tem algumas respostas aí de outras partes do corpo que não só o olho, né, que o vírus causa. Aliás, aproveitando aqui a pergunta da Maria Cláudia, é muito comum criança brincar com óculos mesmo, mas se for óculos de grau, não deixa a criança brincar, porque pode comprometer a visão da criança. A criança adora olhar no espelho de óculos, mas pode ser um perigo, né, doutor Douglas? Isso aí, João, muito bom, porque, né, que nem a gente já falou, aí tem o período crítico do desenvolvimento da criança, da visão, mais ou menos dos 2 anos até os 10, 12 anos. Então, quer colocar, tirar uma foto ali, tudo bem, mas só não fica usando muito para não atrapalhar o desenvolvimento da visão dela, né? Então, tirou uma foto, já tira. Já pronto, né? E o pterígio, é isso? Isso, pterígio. O pterígio é uma doença que eu não sei como que ela ganhou outro nome assim no jargão popular, né? Então, todo mundo que tem fala que tem a carninha esponjosa. Já devem ter ouvido falar Já. também. Sim, agora sim. Então, o que é o pterígio? É quando a conjuntiva, né, justamente isso que a gente estava falando da região da conjuntiva, falamos já da conjuntivite, ela tem um crescimento em região à córnea. Né? Então, dessa parte branca, geralmente mais da parte do nariz do que da parte aqui da orelha, né? A parte branca aqui do olho acaba crescendo um pouquinho em direção à córnea. Então, tem também, né, nos maços de cigarro, assim, se você for ver, tem um desenho que as pessoas provavelmente já devem ter visto, que é de um pterígio, justamente porque um dos fatores de risco é o tabagismo, né? Ou seja, o tabagismo é fator de risco para quase tudo, e também exposição ao sol, aos raios UV. Então, eu participo de uma ONG lá com o meu chefe, o Dr. Takashi, que é o Médicos da Floresta. E a gente faz atendimentos na região do Xingu, dos Yanomami, e lá tem muito pterígio, porque são pessoas que estão extremamente expostas ao sol o tempo todo e não usam óculos escuros, né? Então, essa conjuntiva, né, ela cresce em direção à córnea e geralmente não causa nenhum problema na visão. É mais um desconforto, porque às vezes ele fica irritado, e também a questão estética, né? As pessoas às vezes não gostam porque é bem visível, dá para ver assim. Se vocês verem uma foto aí no Google, enfim, é bem fácil de identificar uma pessoa aí com um pterígio. A gente tem uma imagem aqui no nosso telão, quem está nos acompanhando pelo YouTube está vendo, né? Tem muita gente que faz até uma microcirurgia para tirar essa esponja, né? Então. Aí a gente tem que ver que existe também a pinguécula, que é como se fosse parecido com o pterígio, mas ele acaba não invadindo assim, a região da córnea, que é bem pequenininho. Tem outras coisas que também são diferenciais e que é importante que o paciente que tenha isso vá ver o médico para ver se realmente é um pterígio, mas a cirurgia, né, não existe tratamento com remédio ou colírio. A única forma de resolver o pterígio
é através de cirurgia. Então, o pessoal fala que fez uma raspagem. Na realidade, é mais ou menos isso. Não é bem uma raspagem, mas a gente tira isso daí e fica tudo bem. Tem chances de voltar, isso é comum, né? Às vezes acaba voltando mesmo, mas ele demora a crescer. Então, a pessoa tira e se livra disso daí. Uma cirurgia bem... não é simples, assim, mas ela é bem tranquila, vamos dizer assim. A gente é bastante acostumado a fazer essa cirurgia, não tem grandes riscos, e resolve ali o problema do paciente. Porque o pterígio, geralmente, dependendo da foto que vocês estiverem vendo aí, ele tem uma cor mais esbranquiçada, transparente. Verdade. Só que quando ele está numa fase de crescimento, ele fica mais avermelhado. E quando ele fica avermelhado, ele causa desconforto do paciente, parecido com conjuntivite. Então fica sentindo o olho lacrimejar, fica sentindo como se tivesse um cisco, uma areinha. Então, enfim, essas coisas causam desconforto do paciente e às vezes vão pedir para tirar, porque não quer ficar passando por isso toda hora que fica vermelho. Ou por causa dessa questão estética, porque acha que está feio, enfim. Doutor, sobre a conjuntivite, Tersol tem alguma relação com conjuntivite? Não necessariamente, né? Mas o Tersol, geralmente ele é causado por algum tipo de obstrução na região dos cílios, né? Então, a gente tem essas glândulas na região dos cílios, que inclusive, eu acho que semana passada eu havia comentado sobre como fazer aquela limpeza para retirar a maquiagem, que nessas partes dos cílios, se você tem algum tipo de obstrução, e esse conteúdo que era para estar saindo, né, está saindo por esse tubinho que a gente tem perto dos cílios, e ele está bloqueado, aí cresce o tersol, que a gente chama de ordelo, né, que é o tersol. A conjuntivite, se a pessoa tem muitas vezes, pode às vezes causar uma obstrução e levar ao tersol, mas não tem uma correlação direta. Tá? E tem gente que tem os tersols de repetição, acaba tendo várias vezes, acaba também formando o calásio, né, que é como se fosse um tersol, mas o tersol é aquela coisa que todo mundo já viu, né? A pessoa fica com o olho meio fechado, né? Fica doendo, fica vermelho. E o calásio é quando aquilo já aconteceu tantas vezes que forma uma bolinha e ela fica ali, né? Como se tivesse feito fez a inflamação e aí ficou tanto tempo lá que ficou, né? Sumiu a inflamação, só que o conteúdo ficou lá. E aí para tirar isso também é cirúrgico. Mas é uma cirurgia bem simples também. Tá certo. Semana que vem a gente se encontra aqui no estúdio? Com certeza, com certeza. Se deixarem voltar... Olha! Né? Olha, para quem acompanha sempre, é um dos maiores oftalmologistas do país, Dr. Douglas Costa, está representando a gente lá num congresso em Buenos Aires, mas é uma campanha, uma preocupação da saúde da visão, Minha Visão Brasil. Essa semana ainda ele volta a São Paulo e quem quiser saber mais do seu trabalho tem um telefone celular, não é isso? E um fixo, né? Tem sim. Posso falar aqui? Por favor. 97868-9923, 97868-9923 e o 3588-4774, 3588-4774. Então tem o 97868-9923. Esse telefone pode ser o WhatsApp também, doutor Douglas? Esse é o WhatsApp. WhatsApp. E o fixo? Com a Dani. 3588-4774. 3588-4774. Comeu aquela carninha tradicional da Argentina aí? Deu para ir uma vez, né? Muito bom. Semana que vem a gente conta mais aqui, mata a saudade, fala do congresso e tira dúvidas do pessoal. Boa viagem de volta e obrigado sempre por tudo, doutor Douglas. Show de bola, um grande abraço a todos. Até. Minha Visão Brasil. Gente, falando tchau, Pátria. Tchau, doutor. Isso é comprometimento, é responsabilidade. A nossa campanha da visão está lá no congresso, está representando o Brasil, mas não podia faltar. E falou sobre conjuntivite e sobre essa esponja
nos olhos. 10h28. Minha Visão, com o Dr. Douglas Costa. CRM 199424. Oferecimento Minha Visão Brasil e Óticas Prevente.